Deixa-me começar pelo fim, mas antes disso, deixa-me agradecer a todos que estão aqui. Eu acho que foi bem organizado o debate de hoje. Temos aqui mais ou menos cerca de 11 participantes, né, para o debate, que acho que assim está bem. Os nossos debates anteriores foram um bocado prejudicados, porque nós tínhamos na nossa mesa dos oradores ou dos painelistas, chegávamos a ter 30, 40 oradores. Então, ficava de fato muito complicado a pessoa elaborar e terminar o seu pensamento. Eu acho que até 11 oradores está muito bem. O resto das pessoas vão ver pelo YouTube e pelo Facebook, que neste momento estamos a fazer a transmissão em direto. Mas agradecer a todos que estão aqui presentes e, sobretudo, gostei muito do convite e também de ter acedido o convite o nosso mais velho, Ibrahim Rahman, por duas razões. Primeiro, porque é uma pessoa totalmente insuspeita, no sentido de que nós não convidamos para este debate apenas pessoas que, à partida, estão de acordo com todos os nossos termos de referência, não é? Isso é extremamente positivo. É sempre bom que a gente também pratique o contraditório que a gente sempre reclama aqui nas instituições públicas, na televisão pública, na rádio pública, não existe. É importante que nós próprios também pratiquemos o contraditório nos nossos próprios debates. Então foi extremamente importante, gostei muito da presença aqui do mais velho Ibrahim Rahman, que é, digamos, da época do meu pai, eu sei muito bem que ele conviveu muito com o meu pai. Eh, e também fazer uma pequena ponte em relação a isto. Muita gente, durante muito tempo, dizia que não compreendia por que eu enveredei por esta luta, porque antes de fazer política ativa, eu estive durante muitos anos como ativista social, como ativista político. E fui comentador de televisão durante quase 10 anos. E as pessoas perguntavam, mas como é que você, que é filho da Frelimo, teu pai é da Frelimo, você nasceu na Frelimo, como é que você tem essas posições tão sólidas e você aponta os erros estruturais que a Frelimo foi cometendo ao longo do tempo, você não pode fazer isto. Aí eu ainda me lembro, na altura, eu ainda como membro da Frelimo fui chamado para o Comitê Central da Frelimo, vou poupar o nome da pessoa que me chamou, mas era mobilizador nacional da Frelimo na altura, e me chamou que dizia que estava interrogado comigo. Como é que um membro da Frelimo fala daquela forma na televisão? Que aquilo era anormal, que aquilo não era possível. Porque eu lembro-me que em 2007, ainda no consulado do presidente Emílio Guebuza, Armando Emílio Guebuza, eu fui dos primeiros comentadores, naquela altura fazia comentários numa televisão que era a TIM. Fui dos primeiros comentadores em televisão que eu fui discutir durante uma hora em detalhes um programa, uma agenda que havia naquela altura que chamava-se da Agenda da Revolução Verde, que era um programa para mais ou menos 10 anos, que era para revolucionar a agricultura em Moçambique. E toda a gente olhava para aquele programa como se fosse uma torre de marfim, alguma coisa que era um tabu quase atacar aquilo. Então eu fui escalpelizar todos os detalhes da Revolução Verde e coloquei a nu. Então fui chamado na altura, porque eu ainda era membro do Partido Frelimo, mas como é que o senhor faz isso? Assim, a oposição já não vai ter mais trabalho, porque você desfez por completo o edifício do maior projeto que a Frelimo tinha depois da independência. Eu disse, mas é isso mesmo que eu acho que temos que fazê-lo, né? Aquilo que estava a dizer o mais velho, o Reman. Ele estava a dizer que sim, quer dizer, a Frelimo, que ele diz que sonhava, que conheceu e que ele projetou, não é essa Frelimo, apesar dele fazer parte desta família. Portanto, eu acho que esse é um dos maiores testemunhos que nós já tivemos nos nossos programas, no sentido de que não temos que selecionar à partida quem concorda conosco vem ao nosso programa, quem não concorda está fora. Então, isto é extremamente importante e eu queria salientar a equipa de produção. Eu próprio nem sabia que o meu irmão Renan estava aqui, mas eu estou muito satisfeito com a presença dele. Meu irmão não, esse é da categoria dos meus pais, o mais velho Renan está aqui. Ok. Outra questão que eu queria levantar, ainda em relação a isto, é mais ou menos aquilo que o Gilmário disse. O Gilmário disse uma coisa muito interessante. Disse que, "Epá, eu estou com uma vida agora estável,
E as pessoas me perguntam, mas por que que eu, com uma vida estável, bem orientado, bem conectado socialmente, economicamente, por aí fora, como é que estou-me a meter nestas guerras que aparentemente são guerras dos pobres, são guerras dos marginalizados, são guerras dos vândalos. Mas atenção uma coisa, as pessoas são vândalos não propriamente porque tenham uma condição, digamos assim, inata para o vandalismo, é que elas foram vandalizadas ao longo da vida. E a única linguagem que as pessoas aprenderam e a reproduzem é exatamente daquilo que elas foram vítimas. Vocês conhecem na psicologia, sobretudo na psicanálise, há uma questão, há determinados fenómenos que até são muito conhecidos, por exemplo, como, por exemplo, dois fenómenos interessantes, por exemplo, como o masoquismo, né? Quer dizer, o masoquismo, aquela história de que há pessoas que até sentem prazer em sofrer, né? Ou o síndrome de Estocolmo, né? O síndrome de Estocolmo é um síndrome em que a vítima chega a uma altura que o sofrimento, a opressão, a humilhação que sofre passa quase que a fazer parte da sua personalidade. Então, quando ela não sofre, quando ela não é humilhada, é como se não estivesse a ter noção completa do seu ser. Então, é como se ela passasse uma altura a ganhar simpatia pelo opressor, não é? Então, isto aqui é extremamente importante que a gente compreenda, porque a pessoa hoje vai assaltar uma loja, tira arroz, tira celulares, tira computadores, por aí fora. Por quê? Porque essas pessoas, ao longo dos anos, elas foram submetidas a um processo de exclusão da educação formal, né? Em que você tem noção dos direitos humanos, que você tem noção dos direitos e dos deveres de cidadão, você tem noção do que é a Constituição, você tem uma noção de quais são as leis que regem a convivência entre os cidadãos e o Estado. Para tu saberes isto, tu tens de ter acesso à educação formal. Estas pessoas nunca tiveram acesso à educação formal. Estas pessoas nunca tiveram acesso a outro tipo de formação alternativa e ao poder se colocar com cultura cívica para depois a gente exigir delas isso. Portanto, essas pessoas nunca tiveram isto. E hoje, quando essas pessoas reproduzem a única coisa que aprenderam do Estado, o Estado as aponta. São vândalos, são marginais, são brutos, são todo tipo de nomes que são dados. Mas a única coisa que o Estado tratou com elas foi brutalidade, foi agressão, foi violência. Aqui é preciso salientar duas coisas. Há dois tipos de violência. Há uma violência material, quer dizer, é essa violência que a gente está a ver aí. É partir um banco, partir um carro, tirar um saco de arroz num armazém. Mas há uma violência que é muito mais perigosa, que é a violência estrutural, que é a violência simbólica, que é aquele que tem poder de traçar os destinos de um país, que ao invés de aplicar 2 milhões, 2 bilhões de dólares para fazer uma ligação em linha férrea para um projeto, digamos, ferroviário de um comboio de alta velocidade que liga Maputo a Cabo Delgado, que custariam 2 bilhões a 3, 4 bilhões de dólares, leva 2, 3 bilhões de dólares, faz uma dívida no exterior, e essa dívida é uma dívida, digamos assim, que na verdade ela oca, porque não há ativos que entram no país, como as dívidas ocultas que nós tivemos. Hoje nós não temos nenhum barco, hoje nós não temos nenhum porto, hoje nós não temos nenhum estaleiro, hoje nós não temos radares, hoje nós não temos o satélite, hoje nós não temos nenhum sistema de monitoria das nossas águas fronteiriças, que era isso. Mas a Moçambique tem uma dívida de quase 3 bilhões de dólares. E essa dívida, a partir de 2014, começou-se a fazer ressentir na população moçambicana. Portanto, nós entramos numa profunda crise financeira, numa profunda crise econômica, até profunda crise social a partir de 2015. Exatamente na altura que começa-se a ressentir o impacto da dívida externa que nós tínhamos dentro das políticas nacionais. Então, isto levou com que nos últimos 10 anos, de 2014 até agora, a incidência da pobreza, que estava a 43%,
passou hoje para 63%. Significa que hoje Moçambique tem 25 milhões. Moçambique tem 25 milhões. Pá, vocês vão desculpar, eu tenho que pôr aqui o meu carregador, estou quase a perder a carga. Só um segundo, só um segundo. Pá, peço desculpas, eu distraí-me. Espero que isso depois não afete um bocado a qualidade de imagem e a posição em que. Ok, eu espero que. Espero, ok, agora aqui é que estou com problemas. Ok, mas eu vou falar assim mesmo. Tenho que segurar o telefone porque a posição em que estava já não me permite. Ok, mas eu estava a dizer o seguinte. Então, Moçambique acabou tendo 26 milhões de pobres, de pessoas a viver abaixo do limite da pobreza, por causa de uma violência estrutural, de uma violência simbólica oficial, que levou o país a ter um endividamento histórico sem precedentes. Essa violência é uma violência da qual hoje já não se faz realce ela. Só se fala da vítima dessa mesma violência. O país entra em crise financeira, em crise econômica, crise social, que a pessoa já não tem as 3 refeições por dia, não tem acesso à escola, não tem acesso ao saneamento básico, a pessoa não tem acesso ao transporte, a pessoa não tem acesso aos meios mais elementares para ter uma vida minimamente condigna. Então, esta pessoa está numa condição de extremo entre a violência material e a obediência à lei. E não há coisa mais gritante para um ser humano do que as necessidades básicas fisiológicas. Né? Quem entende um pouco de filosofia, e também não só, toda a gente conhece a pirâmide de Maslow, né? Que fala das necessidades básicas, a graduação, a tipologia das necessidades. As necessidades mais prementes de um ser humano são as necessidades materiais. As necessidades de quê? De comer, de beber, de abrigo. São necessidades primárias. Então, estas pessoas, o bem maior que elas sonham são necessidades primárias. Ela quer comer, quer beber, quer ter abrigo. Enquanto que há um conjunto de pessoas que, para elas, já sonham em colecionar, ter a maior coleção de arte moderna em casa, já sonham em escrever um livro, sonham em fazer o maior espaço de debate na CPLP, está nesse nível. Mas estas pessoas estão ao nível da necessidade material mais básica. E as pessoas não percebem isto. E ainda denominamos as pessoas de marginais, de vândalos, de brutos, de ignorantes. Quando a própria sociedade é que criou ingredientes suficientes para criar uma cultura de marginalização, uma cultura de vandalismo, do ponto de vista simbólico, oficial, do ponto de vista institucional. Fez isto. É aquilo que se diz, é um terrorismo do Estado sobre o povo, mas depois se reclama quando o povo reage ao terrorismo. Não, isto é muito importante. Eu estava a ligar com o Gilmário porquê? Porque eu venho mais ou menos de uma condição dessas, que eu nasço cresci num mundo que mais ou menos tinha condições básicas, nunca sofri assim de muito, de necessidades muito básicas, mas sempre doeu-me bastante ver os meus colegas, meus amigos, em condições que eu não estava. E eu sempre lutei por isto, sempre tive uma sensibilidade muito elevada, exatamente pelos colegas, pelos vizinhos que passavam por essas necessidades. Eu vou vos contar uma coisa. É exatamente porque eu sempre senti necessidade de defender as pessoas. Eu, com os meus 10, 15 anos, comecei a praticar artes marciais. E hoje eu sou mestre de artes marciais, muita gente não sabe, artes marciais japonesas. Mas eu comecei a fazer isso porque eu queria defender os meninos da minha zona. Eu queria defender os meus vizinhos. Eu queria defender as minhas irmãs. Sentia a necessidade de eu fazer. Então fiquei lá. Eu era o justiceiro lá no meu bairro, no meu distrito. Quando éramos atacados por outros bairros, todo mundo chamava Venâncio. Venâncio, Venâncio. Na altura até chamavam de Venancito. Bom, tudo isto quer dizer o quê? Quero dizer que é importante, de facto, independentemente da condição econômica em que eu estou, independentemente da condição social em que eu estou, o maior valor do homem nunca vai ser em tu fazeres
acumulares ou riqueza, ou bens, ou fama, ou prestígio apenas para si. Se tu tens prestígio, se tu tens fama, se tu tens patrimônio, e o patrimônio só serve para ti, para a tua família, para os teus filhos, para o círculo das pessoas que são próximas de ti, então o patrimônio é inútil para ti. A única utilidade de tu teres um patrimônio que é socialmente útil, historicamente relevante, é quando o teu patrimônio, quando o teu conhecimento, o teu prestígio, a tua fama, os teus dons podem ter impacto, podem impactar pessoas. E algumas pessoas que tu não as conheces. Algumas pessoas não são da tua tribo, não são da tua família, não são da tua região. Se tu conseguires fazer isso na vida, então a tua vida valeu a pena. Como dizia um escritor latino-americano, ele dizia assim: se os meus livros, um grande escritor americano, Lhosa, ele dizia assim, latino-americano, ele dizia assim, que o Ngulano Baca Costa, lá do Moçambique, é fã dele, é louco por esse escritor. Ele dizia assim: se os meus livros não sacudir a estrutura econômica social do meu país, então eu peço para os meus leitores queimar todos os meus livros, porque são inúteis. Então é isso. Então, eu não posso me dizer um grande político, um grande comentador, um grande ativista, um grande artista, um grande sei lá o quê, se aquilo que eu tenho, que Deus me deu generosamente, não tiver nenhum impacto na sociedade, não mudar a vida de ninguém. Portanto, isto é extremamente importante. Portanto, ah, para não levar assim tanto tempo, não vou entrar em detalhes sobre todas as propostas, mas eu acho que a proposta do SEID, eu só queria pedir uma coisa, duas coisas que era pedir à minha equipa de produção. Carmildo, eu não sei se consegues me ouvir. Alô, Carmildo? Parece que estou a falar sozinho. Carmildo, está aí? Consegue ouvir? Ok, Carmildo, queria pedir duas coisas que nós temos que fazer. Primeiro, peço para dizer a nossa Sim, equipa. sim, consigo Yeah, ver, primeiro, só que eu estava a lutar para ter permissões aqui para poder falar, porque o administrador tudo bem. desliga-nos É 24 horas logo, para não engenheiro, é atrapalhar. logo, é logo. Está bem. Eu queria pedir duas coisas para o futuro, assim rápido. Primeiro, peço para a gente criar um grupo do WhatsApp de todas as pessoas que já participaram no bate-papo com o VM7 e todas as pessoas que vão participar ainda. Este é o primeiro ponto. Segundo, e é pedir que se orientasse a nossa equipa de redação, nós temos mais ou menos, são 4 escritores que trabalham conosco, para a nossa equipa de redação, para em cada webinar que nós tivermos, produzir-se o e-book, aqueles livrinhos eletrónicos de 10 páginas, 15 páginas, que faça a revisão das ideias centrais de cada webinar que nós tivermos. Né? Porque aqui está-se a partilhar muitas ideias extremamente úteis e temos que as sistematizar, registrar, para depois darmos seguimento com isso. Portanto, queria deixar essas duas notas extremamente importantes e também a síntese dos nossos debates tem que ser partilhados depois com aqueles que participaram no próprio debate. Queria pedir à nossa equipa de redação, sobretudo, para estar muito atenta para passar-se a fazer isso, não é? Há um filósofo grego que dizia assim, verba velant em latim scripta manet, quer dizer assim, as palavras voam, palavras faladas voam, mas os escritos mantêm-se. Os escritos é que fazem a história. Bom, altamente, Seide, muito obrigado pelas tuas ideias, extremamente interessantes. Trouxeste o quadro teórico onde se enquadra mais ou menos o nosso tema, extremamente importante. Luís Nhachote, meu companheiro já de longa data, travamos muitas batalhas juntos. Ele apoiou-me bastante também, porque é um dos jornalistas de investigação muito genuínos em Moçambique. Penso que já tive muitos prémios de jornalismo investigativo. A minha vénia é muito grande para o Luís Nhachote. Ele levantou aqui questões extremamente interessantes, das quais eu queria só explorar uma ideia. Ele falou um pouco da Rússia, de Boris Yeltsin. Uma das coisas que a Frelimo não quer se aperceber hoje, porque há duas formas de banimento de um certo partido. Há um banimento institucional ou legal, formal,
E esse banimento tu tens de ter acesso aos órgãos formais de autoridade do Estado. E provavelmente isso aí a gente não faz agora. Mas há um outro banimento, que é um banimento social ou um banimento moral, um banimento ético. É quando o povo rejeita e o povo nega, o próprio povo extingue no seu coração uma determinada organização. E a Frelimo ainda não se percebeu de uma coisa, é que ela socialmente ela já está banida. Nós aqui estamos a tentar pensar num banimento formal em forma de uma resolução. E também vou pedir, esta missão vou dar ao SEID, do SEID fazer um projeto de resolução de banimento do Partido Frelimo como partido político útil. Pode ficar como um partido histórico, mas um partido socialmente útil tem que ser banido porque ele já está moralmente banido. Mas vou dizer ao SEID para fazer a proposta de uma resolução e depois vamos passar essa resolução nas redes sociais dos PALOP, da CPLP e pedir que as pessoas subscrevam. Então, em função das pessoas que vão subscrever essa resolução, nós vamos entender que a resolução tem efeito concreto pelo número de pessoas que a subscreverem. Então, vou pedir ao SEID para fazer um draft disso, depois poderemos debater. Então, há um banimento também do ponto de vista moral, do ponto de vista social. E o povo já baniu a Frelimo, porque ela está moralmente esvaziada, ela já não tem relevância social e a base social de apoio hoje da Frelimo reduziu-se bastante. E, sobretudo, moralmente, eticamente. Quer dizer, quando uma organização como a Frelimo, que tem a história que tem, extremamente relevante, hoje as pessoas olham como uma organização criminosa, isto é perigoso. Quando o irmão do ex-presidente da África do Sul, o Mwele Mbeki, que é um grande intelectual, que dá aulas, é um PhD que dá aulas em Harvard, em Cambridge, no Witwatersrand e na Universidade de Cairo, em muitas universidades das maiores do mundo, e é um economista muito bem renomado, um autor prolixo, ele disse claramente num programa que a Frelimo é o principal. Dá aulas em PhD, dá aulas em Harvard, em Cambridge, em Witwatersrand. Há um eco aí. Então, ele disse claramente, defendeu a tese de que a Frelimo é o principal responsável pelo tráfico da heroína que está a destruir a juventude sul-africana agora. Há uma droga que chama-se Nhaiopa, que é a mistura de heroína com suruma e outras drogas menores, que está a dilacerar a juventude sul-africana. E ele, pelas investigações que fez, disse que no cerne do contrabando do Nhaiope e da heroína na África Austral, a Frelimo é o principal promotor, distribuidor e comercializador dessa droga. Quando um partido histórico como a Frelimo chega a ser classificado nestes moldes, de fato está esvaziado socialmente, está esvaziado do ponto de vista simbólico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista ético. Então, quando uma organização não se apercebe que ela começa a ficar oca por dentro, é como uma estátua de pernas de barro, ela corre o risco de um dia vir a desaparecer do mapa político e social. E é isto, por exemplo, que Mikhail Gorbachev, que se apercebeu na Rússia, quando ele começa as reformas na Rússia, não é? Que tinha praticamente duas fases, que era o Glasnost, que era a reforma praticamente política, depois a perestroika, que era a parte da reforma econômica, foi porque antes de Mikhail Gorbachev, ele tinha se apercebido, na altura do Brezhnev, que foi o presidente que veio antes de Mikhail Gorbachev, que ele percebeu-se das revoltas, manifestações, descontentamento e uma profunda crise econômica e política e social que a antiga União Soviética estava a ter, sobretudo os países do leste europeu, que já começavam com sinais de desmembramento, de contestações. Quando Gorbachev se percebe que isto aconteceu na época de Brezhnev, ele começa com duas fases de reformas que levaram à independência dos 15 países que faziam parte da URSS. Graças a Deus, aperceberam-se disto a tempo, fizeram as reformas necessárias, tanto políticas como as reformas econômicas, e hoje
apesar de tudo, a própria Rússia conseguiu se manter como uma potência mundial. Porque isto foi pensado estrategicamente. Portanto, hoje, a Frelimo não está-se a perceber disso. E este é o momento exato de reformas profundas que têm que ser feitas em Moçambique. É um momento que a Frelimo está esvaziada, que ela se tornou uma estátua de pés de barro, que ela devia antecipar e fazer reformas agora, profundas, e ser protagonista das reformas, para que amanhã a própria Frelimo continuasse a ter relevância política. A Frelimo não quer fazer isso quando já atingiu o máximo. Significa, o que resta? Agora resta a queda. E é queda estrondosa. E eu temo que há riscos potenciais. Da primeira vez que a Frelimo perder as eleições, ela nunca mais voltar ao poder e se tornar irrelevante, como aconteceu com muitos partidos nacionalistas africanos, uma vez perdendo as eleições, elas desapareceram do mapa político. Portanto, isto é extremamente importante e digo isso porque foi o Luís Nhachot que trouxe um dado que logo espivitou-me a falar sobre isto. Outra questão também que eu queria levantar aqui, o Gilmário falou de uma coisa muito interessante, que ele diz, quando o gatuno entra na tua casa à força, também deve sair à força. O que é a força? A força é a fraude, a força é a burla, a força é a cooptação das instituições eleitorais e das instituições de justiça. Isso é que é a força. Então, se ele de fato está-se a manter no poder por 30 anos com base na força, me diz, não tem que ser a força. Então, eu escuto algumas pessoas a dizerem, eu ouvi também o Marshall a dizer, não, temos que fazer manifestações que sejam promotoras da paz, tudo com paz, que até o Turbo V8, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista sociológico, pode ter uma interpretação de violência, então não pode ser pela violência, não pode ser por aí. Claro que nós não somos protagonistas nem promotores da violência, mas do ponto de vista digamos assim, pragmático, não são marchas da paz que vão tirar a Frelimo do poder, nem são marchas da paz que vão fazer com um grupo que já tem tendências insufismavelmente criminosas, que ela cumpra a lei, que cumpra as instituições, cumpra a vontade do povo. Não vai acontecer. Portanto, isso é um pouco ilusório, a gente pensar que com marchas da paz, com bandeirinhas brancas, vamos tirar um regime de 50 anos que se tornou uma organização criminosa, tornou o país um narco-estado. É impossível. E o exemplo disso foi no ano passado. Nós fizemos marchas durante um mês e meio, quando ganhamos as eleições na cidade de Maputo. Mas depois disso, de um mês e meio de manifestações, a Frelimo até gozava connosco. Não, Venâncio, você está a fazer muito bem, pá. Há muitos jovens já estão a ficar barrigudos, pá. Com essas tuas marchas, porra, pá, vocês estão a ficar fortes, estão a ficar elegantes, estão a ficar bonitos. Epá, e no fim, a malta vai governar como quer e vamos dar os lugares que a gente quer. E foi o que a Frelimo fez. Depois de um mês e meio de marchas constantes, todos os dias, em Maputo, em Climane, em Pemba, em Quamba, Frelimo, no fim, fez exatamente o que quis e gozou conosco por isso. Então, você não retira um regime da categoria do MPLA, da categoria da Frelimo, você não vai retirar com bandeirinhas brancas, você não vai retirar dando beijos, dando abraços e tentando namorar com ele no ouvido. Portanto, você não vai fazer isso. Portanto, não tenhamos essa ilusão, né? Não tenhamos essa ilusão. Também, porque o povo que exige isso também nunca foi ensinado a fazer. Portanto, nunca houve uma cultura de romantismo dada ao povo. O povo sempre foi tratado com chicote. Não é? Então, a única linguagem que o povo conhece é o chicote. O único problema agora é que, depois de levar tanta chicotada, o povo também decidiu arrancar o chicote e atacar o opressor. Então aí o opressor diz, mas você está fazendo não é legal, porque a lei não diz isso, a lei não permite. Eu dei um exemplo na live de ontem. Adolf Hitler dizia que o que ele fazia era legal, porque quando ele se fez eleger, ele solicitou o parlamento alemão para fazer uma reforma, uma revisão constitucional, e que todos os poderes do Estado estavam concentrados nele. E a partir disso,
Ele podia declarar guerra a qualquer país, podia querer anexar qualquer país e tudo mais. E ele tinha legitimidade legal de fazer o que ele fez. Mas não era justo, não era verdadeiro, não é? Não era moral, não era ético. Então, há um ponto, quando nós estamos a falar de fenômenos sociais, há um ponto em que a legitimidade, a verdade, deve estar acima do legalismo. Porque pelo legalismo podemos nos perder, não é? Em Portugal, quando se fez o 25 de Abril, também dizia-se que era ilegal, porque a Constituição portuguesa, na altura, não permitia-se tomar o poder pela força das armas. Mas foi justo, foi. Foi verdadeiro, foi. Foi legítimo para o povo, foi. Não restam dúvidas. Então, não podemos muitas vezes nos agarrar muito na questão do legalismo. É por isso que eu critiquei o posicionamento do primeiro-ministro português e do presidente da República Portuguesa. Porque eles dizem que, como o Conselho Constitucional já decretou, então tem que felicitar a Frelimo Frederico Chapa sem olhar para a estrutura social, o que está a acontecer e se, se essa vitória é uma vitória verdadeira, legítima e se é aceita pelo povo ou se não é aceita pelo povo. Portanto, Luat, obrigado também por trazeres o conceito de esvaziamento, não é? Essas categorias que a gente usa. A senhora veneranda juíza presidente, quando ela, na verdade, as suas ações não são de veneranda, as suas ações não são de excelência. O exemplo que trazes daquilo, da Angola para nós é extremamente positivo e penso que os meus redatores registaram tudo isso, né? Ah, Hitler Samussuco, a sua proposta de passarmos do Turbo V8 para Turbo V12. Há quem diz que o Turbo V8 já está a criar muitos estragos, passamos para o V12. Mas olha, mas eu gostei muito, Hitler, daquilo que tu levaste aqui, sobretudo desta questão que levas, que lhe falas de dois tipos de governo. Portanto, o governo legítimo e o governo de usurpação. Então, acho que é isso que vamos ter a partir de 2025. Vamos ter o governo legítimo e o governo usurpado. Portanto, são duas categorias muito interessantes e vamos avançar com a sua proposta, de fato, da constituição do nosso governo. Amanhã, queria convidar, vocês estão aqui também, vou pedir que se passe também o link para os participantes de hoje. Amanhã nós vamos ter um debate de uma proposta, digamos assim, ousada, de constituição dos elementos técnicos de constituição de um Tribunal Constitucional Popular. Portanto, não é uma linguagem conhecida, não está fora dos cânones, mas é uma provocação que a gente está a fazer. O Tribunal Constitucional Popular. E era importante nós amanhã vermos, porque há quem diz, se o Venâncio vai tomar posse, tem que haver alguém que o consagre, né? Tem que haver alguém que possa consagrá-lo. Então tem que ser uma entidade judiciária para o fazer. Então amanhã vai se discutir como é que é constituída essa entidade que tenha poderes para o fazer. Então, agradecer aqui o Ítala pela proposta, a questão que levantou sobre a TPI, não é? É extremamente importante. E também este conceito que levas de que as pessoas estão a agir em legítima defesa. Yeah? Então, se há uma a violência estrutural, se há uma violência, digamos, institucional, uma violência pública, uma violência do Estado, digamos, contra o povo, então o povo também tem um direito, dentro da Constituição de Angola, a Constituição de Moçambique, tem lá, em Moçambique, o artigo 80, na Constituição de Angola, não sei, não está aqui o Mano William, que é o homem nosso, o homem o constitucionalista, mas, tanto nas nossas duas constituições, tem lá, digamos assim, o direito fundamental de não obedecer, o direito à resistência, de não obedecer a ordens ilegais que colocam em causa os nossos direitos, as nossas liberdades e as nossas garantias. Portanto, isso existe em todas as constituições. Então, quando as pessoas se manifestam, quando as pessoas resistem, significa que é constitucional. Manifestação é constitucional. Há quem quer dizer que aquilo é ilegal, não é ilegal. É constitucional. As pessoas têm o direito de resistir quando estão perante uma situação em que os seus direitos vão ser limitados, não é? Ah, ok. Depois temos o Mano Remane, que fala da aproximação entre eu e o Chapo para conversarmos. Bom, nós já abrimos o nosso espaço para diálogo. Aliás, fomos os primeiros
Logo no dia 11, 12 de outubro, eu já tinha avançado até elementos que nós podíamos levar à mesa do diálogo. A Frelimo nunca quis, nunca se mostrou disponível para esse efeito. Nós continuamos, digamos, abertos ao diálogo. Hoje, colocamos uma situação que, ao nível em que isto chegou, vamos exigir uma intermediação internacional. Não há dúvida nenhuma, porque a escalada em que isto chegou é muito profunda, muito grave, e já não pode ser uma falsa SADC, que é uma vergonha. A SADC é uma vergonha. A SADC, muito antes da declaração da própria CNE, a SADC já estava a felicitar o Filipe Nunes, não, o Chapo e a Frelimo. Aliás, também como fez o MPLA, também fez o ANC, fez a ZANU-PF. De fato, estamos infestados na África Austral, temos muito trabalho a fazer. Desde que haja um diálogo sincero, leal, produtivo, profícuo, a gente vai dialogar. Não, a gente vai dialogar a favor do nosso próprio povo. Não, dialogar não significa negociatas, né, como tem acontecido. Infelizmente, ao longo de 30 anos, a Frelimo tratou desse assunto dos conflitos pós-eleitorais de duas maneiras. Era ou comparar as pessoas ou ameaçar as pessoas. Né? Hoje já viram que ameaçar já não serve, porque apesar de termos quase 200 pessoas mortas, com os novos números, acho que já estamos próximos dos 350 pessoas mortas, as pessoas continuam a dizer que estão disponíveis a lutar e que não vão desistir. Lembro-me da mãe de um jovem chamado Fábio, que levou 6 tiros, que era o jovem que cuidava dos irmãos, cuidava da mãe. A mãe até disse uma coisa muito engraçada. Dizia que o Fábio era para mim meu marido. Mas veja só, é uma mãe que está a chamar o filho. Diz que este menino era o meu marido, era o meu irmão, era o meu amigo, era o meu confidente. Porque ele é que cuidava de mim, cuidava dos irmãos e cuidava desta casa. A polícia meteu 6 tiros ao jovem, nem estava nas manifestações, estava em casa, naquela fase das panelas, a bater panelas, a polícia entrou dentro de casa, meteu 6 tiros ao jovem. Ele agora está impossível, não consegue se movimentar, está praticamente imobilizado. E ela dizia: o meu filho era tudo para nós. E ela quis vender até a própria casa só para fazer o pagamento dos custos da assistência médica medicamentosa. Nós produzimos um vídeo sobre isso. Aliás, o nosso moderador, que é um homem especializado em comunicação e imagem, fez uma reportagem belíssima sobre isso, que vamos, acho que já partilhei também com os participantes. E graças a Deus, há um conjunto de mães em Moçambique, em Maputo, que chamam-se de Mães Solidárias. Um conjunto de mães que se juntaram e elas fazem visitas aos hospitais, tratam das pessoas feridas, ajudam nos funerais, fazem visitas aos que estão detidos. Portanto, é um movimento incrível que nunca tinha se visto coisa idêntica em Moçambique. Marshal, obrigado pela tua proposta da questão da conversação pacífica e também a questão que levantas sobre Balama, sobre o grafite, sobre Elon Musk. Bom, nós já preparamos umas cartas agora. Em relação aos investidores, eu sei que muitos deles acompanham os nossos debates. Eu tenho uma mensagem muito simples e direta para eles. Nós temos em Moçambique a maior parte da indústria extrativa de investimento direto estrangeiro, né? Desde as madeiras, desde o ouro, os diamantes, o rubi, né? Que agora tem uma dimensão, ganhamos todos os concursos, todos os leilões internacionais, os rubis do Moçambique são os melhores, os rubis, o gás, o petróleo, e hoje está-se a descobrir que, em termos de metais pesados, são muito usados na indústria aeronáutica, nas telecomunicações, no fabrico dos telemóveis. Temos as maiores reservas do mundo. Tudo isto que estou aqui a falar, 99,9%, não, 98,9% é investimento direto estrangeiro. Não restam dúvidas. Quando nós não temos a ilusão, nem somos tão ingênuos que, tomando posse no dia 15, no dia 30, nós podemos fazer a exploração desses minérios e tudo mais com investimento nacional, com capital humano nacional, com conhecimento e qualificações nacionais. Sabemos que não temos essa capacidade. Não vamos, também não somos irresponsáveis, não somos loucos. Então, nós vamos precisar de todos estes investidores. Todos que investiram, tu não vais agora, uma ExxonMobil, uma Eni, que investiram quase 10 bilhões de dólares na bacia do Rovuma.
Você não vai dizer a eles amanhã que o governo de Moçambique quer começar a explorar todo o petróleo. Quer dizer, é loucura, não é? Nós precisamos de todos estes investidores, queremos trabalhar com eles. Já estamos a mandar cartas agora, no âmbito da constituição do nosso governo, para todos os investidores relevantes em Moçambique, as grandes empresas que têm investimentos em Moçambique, para mostrar claramente que nós estamos disponíveis a trabalhar com eles. A única coisa que nós vamos fazer é exatamente aquilo que nós prometemos no nosso manifesto. Nós temos políticas públicas internas, temos reformas internas que nós queremos fazer a nível fiscal, a nível econômico e financeiro, que o que nós queremos é que esses projetos eles estejam encaixados, estejam em consonância com as agendas nacionais de desenvolvimento. O que isso quer dizer? Por exemplo, nós temos uma política que queremos implementar em Moçambique pela primeira vez, que é chamada descentralização fiscal ou a descentralização orçamental, em que as indústrias extrativas que estão localizadas nas províncias e nos distritos, nós devemos ter delegações da autoridade tributária que possa coletar impostos a nível local. E estes impostos colocados a nível local, cerca de 60% a 70% dos impostos devem servir para o desenvolvimento de políticas de desenvolvimento para essa repetição locais. E só 30% desses impostos, aqui chamamos de impostos de soberania, estes impostos é que são canalizados para nível central, para a Autoridade Tributária Nacional ou então para o Tesouro Nacional, para a conta única do Tesouro. Mas 70% dos impostos vão ficar na província. Há impostos que não fazem sentido serem cobrados e serem canalizados para o centro. Por exemplo, imposto sobre superfície, que é um imposto que incide sobre a área que o projeto está instalado. Aquela área é da província, não é de Maputo. Então não faz sentido um imposto que incide sobre uma área que está num distrito, está numa província, ser canalizado para a capital nacional. Não faz sentido. Então, nós aí temos esta visão da reforma fiscal. E o que nós vamos fazer é dizer a eles: é assim que nós queremos continuar a colaborar convosco. Queremos implementar uma política fiscal que vai acelerar o desenvolvimento do nosso país e não há problema nenhum. O que nós queremos é que vocês se ajustem a esta política de desenvolvimento e a visão de desenvolvimento que nós temos para o nosso país. Nós não queremos incidir muito na responsabilidade social de um projeto que move 20 bilhões de dólares, dizer que a responsabilidade social era fazer uma fontenária para a comunidade que vive ali nas proximidades do projeto. Isso é brincadeira. Não é isso que nós queremos. Nós queremos é qualificar os jovens. Existe uma empresa, por exemplo, que fabrica alumínio, por exemplo, que está em Maputo, faz alumínio, exporta alumínio para o mundo inteiro. O que nós queremos é que esta empresa não anda a comprar sacos de arroz e distribuir pelas famílias. Isso é degradante, é deprimente, isso não é responsabilidade social. O que nós queremos é a utilidade social, projetos de utilidade social. Tanto significa que a Mosal, em vez de dar comida, bolachas aos miúdos que vivem à volta da Mosal, a Mosal tem que fazer um instituto de formação técnico-profissional médio e um instituto de formação técnico-profissional superior. Isso sim. Por quê? Vai permitir que a gente tenha em 5 anos jovens qualificados em várias áreas de especialidade que a própria Mosela precisa amanhã. E que já não precisa importar especialistas do Brasil, da Indonésia, de não sei o quê. Ela própria vai investir na formação, na qualificação dos moçambicanos. Então, esta é a visão que nós temos em relação à indústria extrativa e queremos que todos fiquem tranquilos, porque há quem diga pá, estes Venâncios são revanchistas, pá, são extremistas, quando eles chegarem vão chutar tudo que é investimento direto estrangeiro para fora. Não, nós temos esta visão que nós temos. E acabar com o nhonguismo, luvas, comissões. Né? Essas indústrias têm elevadas isenções fiscais, por quê? Porque aquilo que deviam pagar de impostos ao Estado, as isenções fiscais reduzem a carga fiscal das empresas, porque as empresas pegam uma parte desse valor, 10 a 15%, e pagam em luvas, em comissões, aos dirigentes deste país e às pessoas que têm poder para emitir licenças dessas mesmas empresas. Então é isso que nós não queremos. Então há muito dinheiro que está-se a perder em isenções fiscais porque os dirigentes têm uma parte do valor em comissões. Então o que nós queremos é que eles paguem todos os impostos. Ninguém recebe comissões, não há ninguém que tenha luvas, o dinheiro entra no cofre do Estado diretamente. É isso que nós queremos, não é? Não é esta colaboração que nós vamos querer com essas indústrias, esta colaboração que queremos que o nosso país
também se desenvolva socialmente na formação por aí fora. Bom, deixa-me assaltar. Estou a levar muito tempo, não quero cansar-vos demasiado. Marshal, estou de acordo com a formação do Tribunal Eleitoral de Recurso. Epá, tecnicamente, eu não sei como é que se faz isto, mas a ideia, para começar, é extremamente boa. Depois podemos fazer o arranjo disso. Estou de acordo consigo nessa matéria. Ah, e o que mais nós vimos? Não, eu só tinha posto aqui uma nota quando falaste muito de paz, não paz, paz, não sei o quê. Me faz me recordar um dos maiores músicos que nós temos em Moçambique, que é o Mr. Bau. Quer dizer, numa altura que o povo está sendo, está sendo humilhado, em que o povo está sendo assassinado, em que o povo está sendo detido, em que o povo está nas ruas a chorar, quando o povo está a enterrar os seus, eles vão lá cantar uma música, queremos paz, queremos paz. Isto é assim. Há coisas, lembro de uma professora minha, acho que da sétima classe, oitava classe, eu não me lembro do nome dela, que ela dizia assim: vocês têm que entender a diferença que existe entre o certo e o correto. Uma coisa pode estar certa, mas não estar correta. Por exemplo, eu posso chegar e encontrar um jovem que está a beber água não potável, água de um rio, a beber do rio, de um charco. E não está certo, porque a água de um charco pode trazer doenças, pode trazer não sei o que. Não está... Eu posso chegar lá e dizer assim: tu não podes beber esta água, não sei o quê. Tudo bem, ele não pode beber água. Mas se eu saber que a condição em que ele se encontra é que não há água potável na zona onde ele vive, não há distribuição de água, não há tratamento de água. Perdão, estamos no período da seca. Apesar daquilo que eu estou a dizer ao miúdo não estar certo, mas o que eu estou a dizer também não está correto, né? Portanto, o correto é perceber aquilo que está certo, mas adequado ao espaço e ao tempo. Falar de paz é bom, é certo, mas se a ocasião, os ingredientes temporais e espaciais não forem adequados, apesar de eu estar a falar de paz, pode não ser correto. Foi por isso que o Mr. Bao levou tanta porrada nas redes sociais, apesar de ele estar a falar de uma coisa certa. Ele estava a falar de paz, não paz, mas todo mundo dizia: você é louco. Então as pessoas estão a ser enterradas, as pessoas estão a ser assassinadas. Você vem dizer que queremos paz. Você tem que vir dizer que queremos justiça. Você tem que vir amparar as pessoas. Você tem que ajudar as pessoas que estão a morrer. Tem que ajudar a enterrar as pessoas, tem que ajudar com medicamentos. Não venha aqui cantar paz. Então, percebe? Bom, caros amigos, eu queria terminar a minha intervenção assim, peço desculpas, acho que tenho esse vírus de falatório, vocês vão compreender, mas eu queria deixar vincado que queria que acontecesse duas coisas com este programa. Que não fosse só mais um programa da gente estar a falar. Queria pedir ajuda vossa também, para que nos próximos tempos pudessem sugerir temas que a gente possa debater, pudessem sugerir entidades, pessoas, porque a nossa ideia é fazermos um espaço de debate da CPLP. Todos os países dos PALOP e depois com Portugal, com Brasil, para termos um espaço privilegiado em que a gente possa debater as questões candentes dos nossos países. Então, eu queria pedir a vossa ajuda também para sugerirem temas, sugerirem pessoas, instituições, e como vamos ter um grupo do WhatsApp onde vamos estar todos nós a debater, e também repisar a minha própria produção, que temos que produzir e-books. Todos os nossos webinars têm um tema, então vamos produzir os livrinhos eletrônicos de 10 páginas, 15 páginas, que há de vir o resumo de todas as ideias que nós discutimos aqui.